Deixa eu falar rapidamente sobre eleições 2024. Foi divulgada hoje pela manhã uma nova rodada da pesquisa Genial Quest com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Matheus, coloca na tela, por gentileza, o quadro, porque o quadro mostra um empate triplo ali na liderança. Isso, obviamente, se considerando a margem de erro. Ricardo Nunes lidera a pesquisa com 20%, seguido de Datena com 19% e Boulos com 19%. Marçal, ele é o quarto colocado, segundo esse levantamento, com 12%. Tabata Amaral, 5%. Kim Kataguiri, do União Brasil, e Marina Helena, do Novo, ambos com 3%. Os dados levam em consideração aí o cenário estimulado e a pesquisa foi realizada com 1.000 eleitores entre os dias 25 e 28 de julho. O registro dela junto à Justiça Eleitoral é SP 06142/2024. Então, se você quiser consultar a pesquisa, você pega esse número e vai lá no site do TSE. Deixa eu trazer rapidamente o nosso Rodolfo Borges para a gente comentar essa pesquisa, porque, Rodolfo, basicamente, eu olhando os números de forma mais fria, eu cheguei a basicamente 5 conclusões. Eu não sei se você concorda, discorda. Se você concorda, maravilha. Se não concorda, também maravilha, porque aqui opiniões são todas bem-vindas. Primeiro, Datena me parece que ele tira voto de todo mundo. Ele tira voto de Boulos, de Tabata Amaral, do Marçal. Ele só não tira da Marina Helena do Kim Kataguiri. O restante ele tira voto de todo mundo. 2. Nem Bolsonaro nem Lula são aí grandes cabos eleitorais, porque me parece que o Boulos tem o quinhão eleitoral dele, o Ricardo Nunes como prefeito também tem o seu quinhão eleitoral, então assim, nesse momento, tanto faz como tanto fez se tem Bolsonaro, se tem Lula, enfim, nessa disputa eleitoral. Terceiro, me parece que o Pablo Marçal vai depender de um fato político para ele conseguir extrapolar esse teto de 14%, 15%. Então não é. Me parece que o tempo de TV não vai ser determinante. E olha que o Pablo Marçal tem criado situações aí nas redes sociais para tentar alavancar sua candidatura. Ah, entre esses fatos, há aquela confusão entre ele e a Tabata Amaral nas redes sociais, né? Ele lembrou da história da Tabata Amaral, o pai da Tabata, enfim. Vocês sabem bem disso. Então me parece que isso gerou engajamento, mas não gerou voto. Parece que para o eleitor, de fato, para quem decide, isso não fez a menor diferença. E aí, a minha última consideração, Rodolfo, é que o PSDB ele chega numa situação muito complicada, porque o PSDB, ele, na gestão Marconi Perillo, ele se mostra como um partido antipetista, só que o candidato do partido que pode dar algum poder para o partido, de antipetista, não tem nada. Quer dizer, então, é um cenário bem curioso esse da disputa pela Prefeitura de São Paulo, né, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, nossa audiência, o chat. Wilson, tem um pedaço do que você falou que é muito relevante, que é neste momento. E neste momento, realmente, assim, é um cenário ainda distante da eleição. Por quê? A pesquisa, inclusive, mostra isso, né? Tem um dado da pesquisa que fala sobre uma quantidade expressiva ainda de eleitores que não sabe que o Ricardo Nunes seria o candidato do Bolsonaro e até um pedaço do eleitorado que poderia votar no Boulos, que é o eleitorado do Lula, que não sabe que o Lula vai ser aliás, que o Boulos é o Lula, né? Segundo ele próprio diz em São Paulo, né? Então, assim, o Datena ele aparece em destaque nessa pesquisa porque ele é o Datena e as pessoas conhecem o Datena. Agora, conhecem o Datena apresentador. O Datena é candidato, aí é outra coisa. É como ele vai se desempenhar. Se ele chegar até lá, né? Porque a gente fica sempre nessa expectativa de que ele pode sair da corrida antes que ela comece, mas se ele chegar até lá, o jogo é outro. No momento, o jogo eu conheço e votaria. Agora, é muito distante ainda do início da campanha, de saber, por exemplo, se o Bolsonaro vai se engajar de fato na candidatura do Ricardo Nunes e como ele vai fazer isso, né? E se o Lula, que já aí está bem mais explícito do que o Bolsonaro, né? Inclusive já foi até multado por pedir voto para o Boulos antes da hora, o tamanho da influência dele em São Paulo, para transferir voto para o Boulos. E eu não queria só deixar de mencionar, já que a gente está falando de eleição de São Paulo, a gente destacou isso no site ontem, né? O Guilherme Boulos, deputado federal, é o único desses pleiteantes todos aí que a gente mostrou e destacou na pesquisa que não
condenou a farsa eleitoral venezuelana, né? Então, assim, tem um diferencial aí, digamos, pro Boulos Isso é nesse início de verdade, corrida, Rodolfo. né? Que ele é o único de todos, entre todos, que mandou um veja bem. Veja bem, vamos Uhum. ver, que é como o governo brasileiro fez, e o PT não fez, né? O PT já abraçou direto o Maduro, como o Duda já comentou, vocês comentaram mais cedo, né? E o Boulos está nessa bacia aí, né? Nesse limbo, né? Entre o governo Lula e o PT, né? Não vamos condenar, vamos esperar e tal. Assim, a gente está noticiando hoje, está em destaque no site, quem quiser ir ver lá, que tem opositor sendo sequestrado em Caracas, né? Para você ter uma ideia do tamanho desse veja bem aí. Fora que tem mais outro flanco aí pro Boulos, que é outro ponto que vai ser nevrálgico pro candidato do PSOL, que é a segurança pública, né? Se não me engano, essa pesquisa acho que ela aponta que a principal preocupação do paulistano é a segurança pública, ou seja, é o roubo de celular, sabe, aquele pequeno furto na Paulista, enfim. Obviamente que a segurança não é competência da prefeitura, isso todos nós sabemos. Só que aí que vem um ponto que aí é um ativo do Datena. Se tem um candidato que pode explorar muito bem esse flanco, é o próprio Datena, caso de fato, como você falou, né, Rodolfo? Caso ele vá até o fim. E é um ponto que o Guilherme Boulos vai ter que se explicar muito. Ele, como ex-líder sem teto, vai ter que se explicar muito sobre as invasões ocorridas ao longo dos anos 2000. Ainda mais com o apoio do PT, que a gente também já destacou aqui no programa, né? Já destacamos no antagonista. A Fundação Perseu Abramo do PT fez uma pesquisa qualitativa para saber, para instruir os seus candidatos a vereador e recebeu do próprio eleitorado petista a mensagem de que o PT não consegue, não sabe lidar com segurança pública. Então, ainda que não seja, né? A gente sempre é importante destacar isso, Wilson. Como uma questão educativa mesmo, ainda que a questão de segurança ela não seja uma grande, uma questão municipal, né, porque ela é estadual, a questão, obviamente, durante um processo eleitoral, ela vem. E aí você carrega o que você tem para a eleição. E o PT não tem a marca de segurança pública, e o PT, nesta eleição de São Paulo, é Guilherme Boulos, né?